Vamos lá. A pessoa soma essa nota com a outra nota. Ó, se você liga, para com isso. Se você, tipo, soma, ah, não, isso aqui dá meio, porque é uma colcheia com colcheia. Cara, some, sai disso. Que isso vai te impedir de ler partitura mesmo. Tá? Isso é clássico, todos meus alunos particulares, quando vêm pra mim, chegam nas ligaduras, eles somam as notas, tá bom? Isso não é uma coisa que você faz sozinho no mundo, todo mundo faz isso. Todo mundo faz esse negócio. Eu não me lembro, mas provavelmente eu fiz mais do que vocês, porque eu tentei pra caramba aprender esse negócio de partitura. Eu acho que é por isso também que eu virei professor, porque depois que eu aprendi, eu falei, caraca, velho, eu não sou burro! Uhul! Eu não sou burro! Caraca, eu acho que eu nem comemorei que eu passei no vestibular tanto quanto eu não era burro. Na verdade, hoje eu até me acho meio burrinho, mas na época eu me achei super inteligente, né? E é o seguinte, ó, temos aqui duas colcheias, meio tempo. A pessoa soma meio tempo. Só que você tá fazendo o quê? Você está subvertendo. Primeiro ponto cego. Você está subvertendo os tempos do compasso. Segundo ponto cego. Você também não está vendo os padrões. Ó, vamos aqui. Aqui a gente tem o tempo 2 do compasso. E aqui a gente tem o tempo 3. Em cima dessa nota aqui. Aqui não tem tempo nenhum. Então, se você foca a sua atenção por um lugar que não é um tempo do compasso, você vai se enrolar. Não tem como não se enrolar. É como se você estivesse fazendo uma leitura duas vozes simultâneas, em que você conta um tempo e depois você conta outro. Você está tocando dois compassos diferentes. É uma loucura, cara. Não, sabe? Se você errou nisso, pô, não é culpa sua. Porque desse jeito realmente não funciona. E não existe esse padrão no mundo. No planeta não existe esse padrão. Na verdade, nenhum padrão tem ligadura. Os padrões são estudados sem ligaduras primeiro. E depois a gente liga eles. Mas quando a gente vai ler, a gente pensa assim, ó. Pensa aqui e pensa aqui. Tá bom, Pedro. Ah, legal, você pensa lá e pensa cá. Mas como é que você resolve, então, a coisa? Aí vem outro problema, que as pessoas não sabem a ordem de estudar as ligaduras. Primeiro, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Primeiro a gente estuda tudo sem pausas. Primeiro a gente estuda tudo sem as pausas. Depois a gente estuda com as pausas. E depois que a gente estuda com as pausas, que as pausas são naturais dos padrões, aí a gente adiciona as ligaduras. As ligaduras não são naturais da escrita rítmica, são um avanço na forma de você escrever o ritmo. São uma alteração, mas que ela não transforma dois padrões em três. Ela mantém os padrões como sendo padrões. E aí que vem o pulo do gato. Registra isso, porque muita gente não sabe desse detalhe, e é nesse detalhe que o pessoal se ferra. Que é o seguinte: tocar as notas sem pausas é tranquilo, né? É mais tranquilo. Quando você vai tocar as notas com pausas, você tem dois trabalhos. Você precisa marcar internamente a pausa, pensando em um padrão. Por exemplo, se eu tiver... te mostrar aqui, para não ficar muito vago. Por exemplo, aqui tem uma pausa. Se isso aqui não fosse uma pausa, seria... eu não sei porque o musical tá fazendo isso comigo. Seria uma colcheia. Então aqui tô... tá, 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 tá. Se eu coloco a pausa, né? Coloquei a pausa. Eu posso cantar essa pausa aqui. Tá, 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 tá. Tô cantando a pausa, tá? Eu tô cantando a pausa, tá bom? Me respeita. Eu tô cantando a pausa. Mas agora eu vou cantar a pausa lá dentro de mim. Você não vai escutar. Tá. 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 A pausa tá sendo cantada dentro de mim. Não existe pausa que não se canta. E todas as pausas têm que fazer relação com um padrão que antecede a pausa. Porque toda pausa, ela acontece em alguma parte de algum padrão sem pausa. Não existe outra forma. Você tem um padrão completo, e aí você coloca a pausa num lugar, coloca a pausa no outro, coloca a pausa em dois, coloca a pausa nos outros dois, coloca a pausa nos três, e aí você vai colocando as pausas dentro de um padrão. Então toda pausa tem uma referência de ataque que você já treinou antes. E as ligaduras, Pedro? Você está falando das ligaduras. As ligaduras, elas já trazem um terceiro item de dificuldade, trazem um terceiro elemento, porque você vai ter que tocar internamente um padrão, né, um ataque que não pode ser atacado, igual o da pausa,
Se liga, você toca internamente um ataque que não pode ser atacado por causa da pausa. Então você toca o que não pode tocar, né? Por causa da ligadura, no caso. E ao mesmo tempo você tem que manter o som onde você acostumou fazer o silêncio, como se fosse uma pausa. Então você tem um terceiro elemento de dificuldade. Você tem que tocar internamente sem fazer soar o ataque para as pessoas que estão escutando e ao mesmo tempo você tem que produzir um som em cima. Ou seja, isso virou duas vozes simultâneas. Você fez duas coisas ao mesmo tempo. Então a ligadura ela é um elemento de coordenação motora. Então se você não consegue fazer a ligadura antes porque não sabe o padrão, quando você souber o padrão, você também vai ter um pouco de dificuldade no começo, porque é uma questão de coordenação. Como que a gente resolve? Duas vozes simultâneas. Exercício de duas vozes simultâneas sem pausa, sem ligadura. Treinou, a ligadura acontece. Sem problema. E nunca faça isso. Se você já fez isso na sua vida, fala pra mim. Aí, Pedro, eu também somo as notas da ligadura. Fala em qualquer coisa, eu não sei nem, eu nem preparei. Na próxima aula eu vou vir aqui. Gostou? Então, todo ano eu faço um evento onde eu ensino passo a passo para você se tornar fluente na partitura. Para não perder, se inscreve no link da descrição.